Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas, do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aprove ao Senhor, nosso Deus, que estivéssemos aqui mais uma vez, numa manhã gloriosa, maravilhosa. Interpretação errada. Ainda falando sobre idolatria. Sabe, quando é mostrado na palavra de Deus a proibição do culto às imagens, que isso leva a pessoa à condenação eterna, os idólatras se defendem com um argumento, com esse argumento, entre aspas, a Bíblia não diz isso. Depende da interpretação de cada pessoa. Vixe, eu já ouvi isso muitas vezes. Essa frase muitas vezes. Interpretar no dicionário português significa explicar ou declarar o sentido do texto, de uma lei, e etc. Ora, onde é que tem um texto, um capítulo, um versículo, uma frase sequer, uma palavra na lei de Deus mandando cultuar as imagens para ser explicado ou declarado? Como pode ser interpretado errado ou certo o sentido da declaração se ela não existe? Se pelo menos existisse um versículo sequer na Bíblia declarando apoio ao culto às imagens, alguém poderia até tentar criar uma interpretação herética. Mas nem para criar heresia dá. Pois não existe nenhum versículo na Bíblia Deus mandando ou apoiando cultuar imagens, quanto mais um texto. Então, como pode-se explicar uma interpretação na Bíblia do que não está escrito? Imagine que mico pagaria um advogado de defesa de um assassino se ele argumentasse para o juiz: Excelência, declarar que não pode matar é uma interpretação errada da lei. E ele não mostrar na lei um artigo que diga pode matar. Mas, mesmo não existindo esse artigo, o advogado ele encontra na lei subsídios. Brechas que podem ajudar o seu cliente. Por exemplo, ele pode dizer, ele matou em legítima defesa. Usa para a defesa argumentos que estão escritos na lei, certo? Mas como pode alguém argumentar que pode cultuar imagens se não encontra subsídios na lei de Deus? Não encontra uma brecha. Se não está escrito para fabricar, cultuar, colocá-la na igreja, levá-la em procissão e etc. Como pode interpretar que se podem fazer essas coisas se na Bíblia não há um texto, um exemplo, um relato, uma história, uma parábola, uma profecia sequer, um anjo declarando isso, os apóstolos ensinando, Jesus mandando, o Espírito Santo testificando nos evangelhos e nem nas epístolas? Como pode explicar o sentido a favor de cultuar imagens se todos os textos da lei são declarações contrárias, como a de Êxodo 20, versículo 4 e 5, leia, que diz: não farás imagens, não te encurvarás a ela, nem as servirás. Visto que não há um texto e uma lei que diga, farás imagens, as cultuarás, e se encurvando a elas as servirás. Por não ter nenhuma brecha na lei de Deus, fica explicado que o culto às imagens é proibido. Cultuar imagem, mesmo na lei de Deus, não contendo um artigo que dê apoio e sim desaprovando, isso sim é interpretar errada a palavra do juiz dos juízes. O advogado que defende cultuar imagem, mesmo todos os artigos proibindo, com certeza ele não vai conseguir livrar o seu cliente da condenação do justo juiz.
que cumpre com a lei e nem conseguirá diminuir a pena, pois não há como apoio uma jurisprudência e nenhuma emenda. Assim, não conseguirá uma liminar que solte o condenado da prisão perpétua. Eu peço que você leia Apocalipse 21:8, Apocalipse também 22, do 15 ao 16. E por hoje nós ficamos por aqui. Se for da vontade do Altíssimo, do nosso Deus Todo-Poderoso, aí nós retornaremos amanhã. Amém? Fica na paz. Tenha mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Adore somente a Deus em espírito e em verdade. Amém.